Estamos de volta e você tem alguma dúvida, sugestão ou quer falar com os nossos convidados? Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp que está na tela, 51995882374. Participe também do Conexão RS mandando fotos e vídeos para o número 51995882374. Uma grande discussão acompanhada de uma pergunta tem tomado conta das redes sociais. O trabalhador que se recusar a tomar a vacina pode ser demitido por justa causa? Esse assunto tem se tornado polêmica, até porque algumas pessoas têm se mostrado preocupadas com a vacina. Vamos conversar agora com o secretário da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, Felipe Carmona, que vai nos esclarecer sobre esse assunto. E se você aí de casa tiver alguma dúvida e quer perguntar para o Felipe, também pode mandar para o nosso WhatsApp 995882374. Felipe, seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Primeiro, eu começo lhe perguntando o básico. Quem não quiser se vacinar pode ser demitido por justa causa? Uma boa tarde. Boa tarde, Raul. Como é que estamos? É sempre um prazer conversar com a Ubra TV e estar no seu programa. Fico muito grato aí pelo convite. Bom, a questão de ser despedido por justa causa ou não, ela sempre é um tema que envolve uma questão muito controversa no direito do trabalho, já que a justa causa ela é uma ruptura bastante abrupta, né, e até bastante prejudicial ao empregado que, além de não receber as suas verbas rescisórias na integralidade, tem o prejuízo moral, digamos assim, em razão desta justa causa. A questão de ser despedido ou não por justa causa em razão de não ser vacinado, ela é um tema bastante controverso também, e hoje, né, a gente vê, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, bastante apoiadores desta iniciativa, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal ele decide em uma situação de autorizar ou determinar que todos sejam vacinados, exceto, claro, que sejam forçados essa vacina. Considerando que a saúde pública, né, ela prevalece sobre a saúde individual, é importante, né, que todos tenham essa vacinação. O Supremo Tribunal Federal ele decidiu que aquele que não se vacinar ele pode sofrer alguma sanção administrativa ou até de liberdade, por exemplo, de não frequentar determinados locais. Então, considerando que a empresa ela tem esta obrigatoriedade de dar garantia à incolumidade, a todo aquele aspecto físico do local e ao próprio trabalhador, é possível, sim, que o trabalhador que não se vacine por uma questão não fundamentada, por exemplo, uma questão médica, né, seja despedido por justa causa. Este é um entendimento que faço observando, né, as regras do artigo 482, em especial, né, a questão do ato de indisciplina, né, quando o empregado não cumpre algo que o empregador determina, ou seja, a empresa determina, ou quando ele se torna inapto para o desempenho daquela atividade. Tá? Então, entendo inicialmente que sim, é possível ser despedido por justa causa. Perfeito. Felipe, em Goiás, por exemplo, o governador emitiu um decreto dizendo que ninguém será obrigado a se vacinar. Caso isso aconteça, por exemplo, no Rio Grande do Sul, essa demissão por justa causa também pode acontecer? Bom, o Supremo, considerando a decisão do Supremo Federal, ele delegou, digamos assim, esta chancela aqui aos estados, aos municípios, decidam sobre esta situação de obrigar ou não, né? Embora a lei trabalhista seja uma lei federal,
né? Se o empregado, né, assim, cumprindo todas as regras dessa lei federal, não cumprir um regulamento da empresa, uma obrigatoriedade da empresa, considerando a saúde pública, assim também entendo, né? Porque a questão da obrigatoriedade é a questão da compulsoriedade que o governo do Estado está efetuando. Mas com relação ao contrato de trabalho, que é um contrato individual de trabalho, é um contrato entre um empregado e uma empresa, e aí existe lá o artigo 9º, o artigo 2º, né, da CLT, que diz que o empregador, a empresa, tem esse poder diretivo. Isso não afetaria, entendo, com relação a esta situação de Goiás, por exemplo. Tá? Então, entendo que sim, é perfeitamente aplicável a questão da justa causa. Defendo essa tese. Uhum. Teria algumas exceções para essa regra, Felipe? Sim. Lógico que o direito, assim como, né, inúmeras outras áreas, né, e principalmente o direito, existem as exceções, e o direito existem interpretações diversas. No caso, né, de haver uma situação médica, uma recomendação médica, né, não uma questão pessoal, mas sim uma recomendação médica, sim, haveria esta exceção, porque, lógico, aí é a questão de tu estar agredindo, digamos assim, a saúde daquele próprio trabalhador. Então, nesses casos, seria a exceção. Deveria haver uma recomendação médica. Tá? Então, nós temos que analisar esse aspecto. Né? Agora, por exemplo, existem, por uma questão de política pessoal, de alimentação, por exemplo, por uma questão religiosa, entendo que, inicialmente, né, não seria uma justificativa plausível. Uhum. Bom, esse posicionamento, ele tem sido unânime entre os operadores do direito, ou há uma discussão ainda sobre isso? Não, isso, assim, toda a parte, os princípios do direito do trabalho, eles são, né, basilares, eles são já desde a criação da CLT. Mas, enfim, a Covid, ela traz uma série de situações que ela não é unânime, nem para um lado e nem para o outro lado. Né? Então, esta situação da justa causa agora com relação à vacina, eu acredito que ainda nem tenha sido aplicada ainda alguma decisão nesse sentido. Né? Até porque nós estamos aí recentemente recebendo a vacina no Brasil, então é uma situação ainda nova, né, para todos os operadores do direito. Bom, quais maneiras que a empresa pode fazer essa fiscalização? Alguma certidão deve ser exigida, carteira de vacinação? As empresas podem exigir isso? Sim, é importante esclarecer, como qualquer outra situação no convívio cotidiano, seja contratual ou das relações pessoais, que o bom senso sempre deve prevalecer. Então, principalmente numa aplicação da justa causa, que se trabalha com uma punição severa ao empregado, tem que ser analisado uma escada, né? Ou seja, uma punição menos severa até chegar a uma mais severa. Então, nós temos que trabalhar aí com uma advertência, uma suspensão e até, no caso, aplicar-se a justa causa. Então, a recomendação sempre é que esclareçam isso com os trabalhadores, né, de determinada empresa, que será exigido, né, através de uma certidão, através de um documento oficial, uma carteira de vacinação, uma declaração médica que houve essa vacinação, para que somente após o não cumprido as exigências da empresa que se aplique a justa causa, né?
considerando todas esse escalonamento de punição que o empregador tem, como advertência, suspensão, né? E aí até chegar à justa causa. A conversa sempre é o melhor. Bom, essa opção por demitir o funcionário é uma opção exclusiva da empresa. Ela, por exemplo, não será obrigada a demitir o funcionário, depende do empregador. A Constituição Federal ela também tem dá esse amplo direito de ir e vir, né? Eu não sou obrigado compulsoriamente a me vacinar, isso a Constituição Federal decide, e assim também foi com relação à ação declaratória de inconstitucionalidade, que foi julgada agora pelo Supremo Tribunal Federal, que não determina essa compulsoriedade. Agora, a gente tem que analisar que a empresa, né, ela deve, sim, trabalhar sempre com uma questão de ter como empregado uma satisfação. Agora, a aplicação da justa causa é uma decisão da empresa, né? A empresa não é obrigada a demitir por justa causa. Ela é uma decisão de ruptura abrupta, né? Como falei, né? Ela é evasiva demais para o empregado. E isso, se aquele empregado não quiser cumprir, a empresa não puder transferir ele, que seria uma outra hipótese, então, já que você não pode fazer a vacina, ou você não quer fazer a vacina, nós vamos transferir para você para uma outra, trabalhar em home office, enfim, numa situação mais isolada. Se não puder fazer nesse sentido, né, seria então o caso de verificar se é uma sanção grave que vai ser benéfica à empresa ou não, porque a justa causa ela tem um alto índice de judicialização. Sim. Sempre quando há uma aplicação de justa causa, nós verificamos que o empregado vai discutir isso na justiça. E a justiça, como ela tem o terceiro, a terceira pessoa eleita para decidir quem tem razão, se é a empresa ou se é o empregado, alguma das partes vai estar errada, né? Ou seja, o empregado que não quis ser vacinado ou a empresa que demitiu por justa causa, obrigando um empregado a ser vacinado. Então, essa severidade com relação à justa causa, ela tem que ser pesada na hora de aplicar ao empregado. Os operadores do direito sempre recomendam que não se faça quando não seja taxativo, por exemplo, lá no rol do artigo 482 da CLT, né? Aqui nós estamos fazendo uma aplicação por analogia, digamos assim, ao não cumprimento de um dever do empregado, né? Uma indisciplina desse empregado ou uma situação de que ele se torne inapto. Né? Mas ele, lá no artigo 482 da CLT não diz: se o empregado não for vacinado, ele vai ser despedido por justa causa. Se tivesse isso, não haveria discussão. Então, por isso, os operadores do direito, quando há uma situação assim, se espera, ou pelo menos orientam, né, as empresas, aos empregadores, para que se faça esta análise, e, se for o caso, para que não evite a judicialização deste tema, a dispensa sem justa causa. Bom, muito obrigado, Felipe, pela sua participação no programa de hoje, foi bastante esclarecedora. Lembrando que a justa causa é aquela demissão onde o funcionário perde direito ali ao processo indenizatório, né, a receber algumas verbas. Muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e até logo. Tchau, tchau. Até logo, tchau, tchau. E a Prefeitura de